Isso aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, cheio de dicas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, deixa o like, deixa o comentário. Isso é importante para estar motivando a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, o Opala estava montada para conferir o alinhamento do nariz dele ali, antes de fazer a soldagem. E agora eu estou fazendo a desmontagem dele, para nós ter acesso à parte interna, para fazer toda a preparação, para fazer pintura antes de soldar. Eu coloquei os faróis para conferir o alinhamento, porque é bem importante. Para um alinhamento geral, seria interessante ter o para-choque e os piscas, mas esses eu não tenho ainda, então eu confiro o alinhamento com o que eu tenho em mãos. Estou tirando então os parafusos do paralama aí que ficam dentro da coluna. São bem chatinhos de tirar, mas eles dão uma fixação muito boa a esse paralama. E em geral a frente do Opala é bem fácil de desmontar, só ela é bem demorada, porque tem, se eu não me engano, 20 parafusos cada paralama. Então é bastante parafuso aí, e se tiver encravado aí, complica um pouco. Então eu uso a parafusadeira para tirar os parafusinhos autobrocante que eu tinha colocado, tirando o nariz ali e a saia. Muito prático esses parafusos autobrocante. Parafusa ele no lugar, depois remove, fica um furinho mínimo e fácil de tampar e fácil de fixar também. Então ali eu estava fazendo a soldagem de 2 pontinhos de solda que faltava ali para unir o painel frontal, que foi soldado no vídeo anterior. Eu uso a parafusadeira para com uma escovinha de aço tipo pincel para limpar dentro do furo do ponto, e depois venho com a solda amiga e dando um ponto. Até aí eu não estava usando a máscara, mas recomendo, tá, pessoal? Não é sempre que eu soldo sem máscara, é necessário usar os EPIs, proteger a nossa saúde. Eu utilizo essa MIG da Wonder, é uma maquininha pequena, mas tem me atendido bem. Preciso de uma manutenção, mas estou conseguindo soldar com ela. Teria que trocar o bocal, tá um pouquinho com folga ali, mas coisa que dá para ir resolvendo. Então depois da solda realizada aí, nesses pontinhos ali, que depois eu vou mostrar para vocês, já guardo a máquina de solda. Eu gosto de manter meio organizado, usou a ferramenta, já guardo no lugar, e aí eu venho com o desbaste desses pontos. Primeiramente utilizando então um disco de desbaste, só tem que cuidar para não aquecer muito a chapa, e depois eu venho com o disco flap então, fazendo o acabamento final. Vou mostrar para vocês o acabamento, que ficou bem bacana. E depois que eu fiz a soldagem lá, eu escovei dentro da longarina com uma micro retífica e a escovinha tipo pincel também. Esse buraco na assoalho ali foi aberto para mim conseguir fazer a união da longarina, que foi retirada. Então eu tive que abrir um buraco no assoalho ali para poder ter acesso e soldar por dentro também. Então tá aí os pontinhos feitos, o acabamento que ficou. E depois da limpeza dentro da longarina, tratado com desoxidante, bem limpinho, para nós poder proteger antes de fazer esse remendo. Então eu volto para o painel frontal. Aí estou lixando então com uma 220 a seco, o wash primer que tinha aplicado, para poder aplicar o epóxi. Lembrando que o epóxi que eu uso é o da PPG F391, é o código dele. E esse epóxi ele pode ser aplicado tanto em cima da chapa limpa, quanto em cima do wash primer. Então ele possibilita esses dois tipos de aplicação aí. Então eu estou fazendo lixamento com uma lixa 220 seco para poder dar ancoragem a esse epóxi, limpando então algum resquício que tenha ficado ainda de sujeira ou algum overspray.
Então a gente faz o lixamento para fazer essa ancoragem. Depois eu venho com a fita isolando os lugares onde eu vou fazer a soldagem, então, que facilita a soldagem quando as chapas estão limpas, né? Então ali eu faço isolamento para depois a gente fazer a proteção. Então aí eu estou passando um desengordurante, desengraxante ou solução desoliente, como queiram chamar, para tirar toda a gordura, toda a sujeira, até o suor das mãos que fica, né? Então passei ali no painel frontal, fui lá dentro passar na longarina, que estava aberta, que eu havia feito a limpeza, então, para fazer o tratamento. Próxima etapa, então, uma demãozinha de epóxi ali, já que depois de soldado eu não vou ter acesso, então fazer a proteção agora, que facilita muito. Vocês podem perceber que eu vou dar duas demãos, a primeira demão bem fina, empoeirada, e depois uma demão um pouquinho mais carregada, para fazer então a proteção final. Para aqueles que acham que o epóxi é muito caro, dá para fazer com wash primer e fundo PU, dá para fazer bem tranquilo, pessoal. Mas para vocês terem uma ideia, nessa parte aí eu gastei 30 ml de epóxi para fazer a proteção aí dentro e dentro da longarina. Então ele rende bem, rende bastante e não gasta horrores assim se for analisar as vantagens que ele oferece para um carro antigo, né? Então tá aí aplicado o epóxi e depois eu vim com a seringuinha jogando o epóxi nos vãos ali entre a caixa de roda e o painel frontal. Vocês observarem, ele chegou a escorrer ali no chão, eu tive que botar uma proteção ali para não grudar no chão. E essa parte de escorrer é uma boa notícia, sinal que penetrou em todos os vãozinhos, todos os lugares ali que a gente não tem acesso com a pistola. Faço isso dos dois lados, né? Onde foi soldado o painel frontal ele precisa uma proteção, é um lugar que acumula água e sujeira, então facilita a ferrugem, o apodrecimento. E depois eu vou mostrar para vocês ali que foi bem aplicado, escorreu bastante. Então um sinal que atingiu os lugares aí que a gente não tem acesso. Foram vários dias de trabalho, mas então depois que estava seco o epóxi, eu vim então com o nariz, que eu já tinha conferido que estava tudo ok, parafuso com a parafusadeira, né? Nos parafusos autobrocantes, nos lugares que já estavam anteriormente, então isso facilita bastante. Poderia ser alicate, poderia, mas eu não tenho muitos alicates, eu tenho apenas 2 alicates de pressão, então na falta de ferramenta a gente utiliza outras formas, e esses parafusinhos são baratos, são fáceis, realmente auxiliam muito nessa hora da funilaria. Então o que eu faço? Eu venho com a parafusadeira, com uma escovinha de aço tipo pincel, e limpo o furo para poder fazer a limpeza da chapa, para poder fazer uma solda que tenha boa penetração, uma solda que tenha também uma facilidade de fluxo, para não estar fazendo aquelas bolas de solda, e o que facilita o acabamento depois. Então, vocês estão vendo que eu estou utilizando a máscara agora, o avental também, para proteger, porque isso são vários pontinhos de solda, então é bom proteger a nossa saúde também. Depois de tudo soldado, então, venho fazendo o acabamento. Aí eu consigo fazer tudo com a esmerilhadeira. Aqui um disco de desbaste. O disco tem que ser um pouco comprido, um disco meio novo, para poder alcançar
em todos os lugares ali, porque ele ficou meio que num lugarzinho tipo uma canaleta, então o disco tem que chegar dentro, e essa parte é bem chatinha, uma parte que tem que cuidar bastante para não ficar com acabamento ruim e nem afinar demais a chapa, mas é uma etapa necessária, assim como todas as outras, mas tem umas que são mais preferidas e outras são, digamos assim, mais custosas de realizar. Não mostrei anteriormente, mas eu já tinha soldado as partes laterais ali também. E também, não mostrei para vocês, mas eu realizei ali o remendo do assoalho que faltava. Não mostrei porque ficava um lugar ruim de mostrar. Eu gravo com o celular, então solda e esmerilhar acaba respingando algumas faíscas, e se pega na tela do celular pode dar um problema, então melhor não arriscar, mas fiz o remendinho ali, já estava protegido dentro. E antes de fazer a soldagem final, de unir o painel frontal, corta-fogo e assoalho, com a ajuda do meu irmão, eu montei o setor no lugar, setor de direção, que vai preso ali na longarina. E também vou fazer a montagem da coluna de direção. Por qual motivo? Para mim poder acertar aquele chapéu de bruxa que vai ali para proteger a entrada do ar quente que vem do motor. Eu estava gravando aí, colocando a coluna, mas infelizmente deu um probleminha e a câmera caiu, mas foi por um instantezinho ali. Eu mexi o carro, a câmera caiu, até eu perceber e demorou uns instantes, mas eu coloquei a coluna no lugar, coloquei o chapéu de bruxa, coloquei o setor ali, para nós fazer o ajuste daquela peça ali, para que não fique depois entrando água ou entrando ar quente para dentro do carro, o que incomoda e não é pouco, porque é exatamente ali que passa o coletor de escapamento, então o ar vem quente direto. Então vim preparar a longarina do lado externo. Inicialmente comecei lixando com uma lixa 36 na Rokit, para poder eliminar qualquer desoxidante que tenha ficado, qualquer sujeira que possa ter grudado também. Passei um desengraxante para poder realizar a limpeza. E após o desengraxante, então apliquei uma massinha poliéster para corrigir algumas imperfeiçõezinhas que tinha, tá? Por quê? Porque a parte da longarina ela é lisa, ela não é com emborrachamento. Então precisa um acabamentinho aí nas imperfeições que tinha. Coisa pouca, realmente só para dar uma melhorada, já que a gente está colocando um nível assim bastante alto para esse carro. E depois de tudo lixado, lixei também a caixa de roda que estava com wash primer, lixei com uma 150, um pouquinho mais agressiva, mas para dar ancoragem então do epóxi. Isolei ali as partes que não precisariam ganhar, né, o epóxi. E então passei o desengraxante novamente em toda a peça para fazer a limpeza. O desengraxante é fundamental aí para quem quer buscar uma durabilidade maior para o serviço e evitar problemas de contaminação, né? Então depois de tudo limpinho, lixado, tratado, o resultado foi esse dali.
Partindo então para a aplicação do epóxi, novamente começo com uma demão fina e empoeirada, o que facilita a ancoragem dele. Primeira demão então mais fininha, e depois venho com uma demão mais carregada para fazer a proteção. Nesse caso aí, eu gastei 60 ml de epóxi para fazer toda essa caixa de roda, a longarina, aquela reforço lateral ali. Então, uma quantidade pouca que eu considero. E depois que o epóxi estava aplicado, não totalmente seco, então eu vim aqui, estou tentando uma técnica, não sei se vai dar certo, utilizando um lápis com a ponta de borracha, né? Eu venho com o epóxi ainda úmido e faço umas bolinhas ali para tentar imitar o ponto de solda original. Não sei se vai dar certo, mas é uma técnica que eu estou tentando. Vamos ver se dá para enganar a torcida aí. E se ficar bacana, beleza. Se não ficar, não tem problema também, porque não é um carro que vai ser avaliado para ganhar uma premiação de restauração ou coisa assim. Estou fazendo para meu uso mesmo, mas com um maior capricho para ter uma grande durabilidade. Então tá aí o epóxi aplicado. Que bacana que fica o acabamento, né? Fica bem bacana o acabamento dele. Um semi-brilho assim, quando ele seca. E sabendo que tá agora protegido por bastante tempo. Então aí o que eu vou fazer depois que o epóxi secou, aí já é outro dia, através do KPO, tá? O que eu fiz? Estou aplicando aí nas emendas de chapa, onde foi soldado. Então, onde foi soldado, ele vai um acabamento de KPO para evitar entrar água, né, nas uniões das chapas. E o original ele vem bem calafetado, que a gente chama, para não ter perigo de entrar água, ter infiltração para dentro do carro, mas também de apodrecer. Então, através de um pincelzinho ali, estou utilizando o KPO branco, por preferência minha, tá? Gostei de trabalhar com branco. E depois de aplicado, eu vim com um soprador térmico, aquecendo um pouco o KPO, para ele dar uma diluída assim. Então ele dá um acabamento alisado, tirando os riscos do pincel. E isso facilita, isso melhora o acabamento, na verdade, porque ele tira os riscos do pincel e fica bem lisinho o KPO, parece que foi feito de fábrica, tá? Só tem que cuidar que não pode aquecer muito, é só uma leve aquecida, ele já vai dar uma alterada no acabamento ali. E depois vou fazer o KPO diluído. Depois que tiver seco já o outro, que eu estou fazendo ali, estou utilizando um KPO daquela marca ali, da cor branca. Apliquei o catalisador que vem nele, mexi bastante e vou fazer o tingimento dele com, ali não aparece, mas é Verde Ilhéus Volkswagen e ele é PU. Então o recipiente do catalisador eu cortei no meio e utilizei meio recipiente de catalisador do KPO com o Verde Ilhéus PU catalisado, né? Então, com o PU catalisado, eu colori o KPO branco, tentando buscar um acabamento daquele verde original de fábrica. E depois eu diluí com thinner PU, o KPO, para aplicar. Ali, se for ver, eu diluí só metade da embalagem de catalisador, mas depois eu tive que dar uma afinada, porque ele ficou muito grosso, ainda não passava na pistola. Então, a receita que eu utilizei para obter
Esse acabamento aí que vocês vão observar é um KPO branco, catalisa ele, a mesma embalagem do catalisador tu enche de thinner PU, dilui ele então, mesma quantidade de catalisador, mesma quantidade de thinner PU, e eu coloquei meia da embalagem do catalisador, meio de verde. Eu tinha gostado, mas depois que ele secou, eu achei que ele ficou um verde um pouquinho forte, mas como eu não sabia direito a receita, então foi por tentativa e erro. Então da próxima vez eu vou colocar um pouquinho menos de verde, buscando um verde um pouquinho mais claro, não um verde tão gritante que nem ficou. Nas imagens ele parece um pouquinho mais forte, pessoalmente ele é um pouquinho mais fraco, mas ainda assim não ficou parecido com o original. Não sei se eu vou mudar depois, eu vou tentar alterar do outro lado, ver se eu acerto então a proporção, para fazer também o assoalho. Se eu conseguir fazer ir acertando, eu passo a receita sem problema para vocês. É só vocês me acompanharem, vendo os vídeos que eu posto e comentando isso. Ajuda bastante a gente divulgar o que a gente tem feito. Então, após todo esse processo, o resultado final foi esse, que vocês estão vendo aí. KPO diluído e tingindo com tinta PU. Ficou muito semelhante ao original. Gostei muito do acabamento. Eu não estendi o acabamento para a coluna, foi só até onde vai o paralama ali. Depois tem que continuar o acabamento. Mas essa caixa de roda aí nem parece que tem emenda, ó. Nem parece que foi emendado assoalho. Olha só o acabamento que ficou. Não aparece solda, não aparece que foi esmerilhado. Aquela parte que eu soldei e emendei ali, ó, não aparece. Essa parte que foi isolada, ela é realmente sem KPO, conforme os originais. Depois vai a pintura só até uma altura ali também com a tinta do carro, buscando imitar como era feito na fábrica. O que vocês acharam do resultado? Comentem e deixem esses comentários, isso ajuda bastante. E esse vídeo vai ficando por aí. Agradeço se você prestou atenção e assistiu ele completo. E muito obrigado e até a próxima.